não é o Chico Buarque. Meu Deus Que do foi? céu. E subseguindo na série de reagindo vinhetas de um só continente, vamos pro continente americano, tirando o Brasil. Não é Brasil, mas a gente começa com a vinheta da Globo, digo, Telemundo de Porto Rico. O fundo é da vinheta de 1977 da Globo, e estão usando o áudio da vinheta de 1986. Contexto. Essa vinheta era tipo provisória, porque antes a emissora tinha um outro nome, e a Globo também tinha uma parceria e deixou que usasse emprestada uma de suas vinhetas. Pouco tempo depois eles tiveram uma identidade própria. Tá, em defesa da emissora, foi criativo botar a logo em cima da esfera. Só o final que não entendi, é muito vago, não tem porquê. Mas se foi provisório e com consentimento da Globo, a gente dá um desconto para não perder a amizade. Agora, essa daqui que é a Monte Carlo TV do Uruguai que não tinha relação nenhuma com a Globo, não tem desculpa, é uma cópia mesmo. Canal 4, Monte Carlo, TV Color. Hein? Toscão. E a sede da emissora também é toscona, vou pôr uma foto aí. Ó, e aparece um mercadinho de esquina. Outra emissora do Uruguai copiando a Globo. Igualzinho a vinheta da Globo da época, que era com o slogan Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. En el 10, todo para ver. Aliás, se paramos para pensar, o Uruguai já foi do Brasil. Então vai que no universo alternativo essa emissora seria uma outra afiliada da Globo. Podia ser mais uma das afiliadas sulistas que tem um padrão de grafismo próprio e costuma ser bem melhor que as emissoras lá do Sudeste. Producciones Punch, do México. Que diabo é isso? Isso é um furadeira, um grito ou o quê? A carabina do Ambrósio. Pior que esse nome não me é estranho. O Chaves mencionou num clássico episódio da escolinha. A trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio, a carabina do Ambrósio, eu fiz, já quebrei todos eles. Olha, vai pro seu lugar. Colombiana de televisão. Ou me pra que essas coisas são feitas assim, alto? Cê pensa que eu tenho ouvido de roqueiro e escuta tudo alto? Sei lá, man. Claro que na edição vou abaixar porque não quero arrombar o ouvido de ninguém. Ainda da Colômbia, temos a produtora Jorge Barão Televisão de 1991. A música é boa até. La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión. Só não gostei do logotipo, bem meh. Eu também daria um ponto positivo se não fosse pelo fato de que a vinheta foi usada até 2017. Eita. Tá certo que tem algumas vinhetas ou trilhas boas memoráveis que merecem ficar por muito tempo como a das eleições na Band, mas isso aí é exagero demais, nem pra dar uma atualizada nos gráficos. Contexto de novo. Antigamente em países como Argentina e Uruguai, algumas emissoras tinham uma espécie de horário de proteção ao menor. Ou seja, quando este horário acabava, uma dessas vinhetas que vamos ver, era o sinal verde para passar atrações como filmes mais pesados, jornais, novelas, etc. Hoje muita molecada de um dígito vê coisa pior na internet, pelo menos eles tinham essa cortesia. No Brasil não tinha isso não. Quando a gente era criança, se acabou TV Globinho ou TV Xuxa, acabou o horário das crianças na TV, tinha que ir pro colégio. Tá, vamos lá. Cê é louco, tio, ainda bem que eu não nasci nesse país e nessa época pra ver isso. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los mismos frente al televisor es responsabilidad absoluta de los señores padres. Eu teria me cagado todinho com esse emoji me encarando com essa trilha fúnebre e uma voz rindo. Uari, ou Uari Filmes Producciones do Peru. Usaram o PowerPoint. Pensa no amadorismo. O som é de um avião, não sei porquê. Peraí que não acabou não. Oxe. Que é isso? Em homenagem a todas as pessoas que perderam suas vidas nos anos de violência subversiva. Como assim? Contexto mais uma vez.
Nos anos 80, o Peru sofreu vários ataques terroristas por os grupos comunistas, e essa vinheta foi extraída de um filme amador baseado nesses ataques. Por isso aí no título. Sim, mas não é bem assim. Não parece ser algo levado a sério. Se deixasse só a vinheta do início tava até ok, mas precisava mesmo botar essa torre explodindo? E essa transição de explosão? Agora, a vinheta da Argentina só no filme de 2006. Égua, parece que foi feito nos anos 80. E foi feito nos anos 80. Se já era bem fora de época, ficaram com isso até década passada se não me engano. Pense no atraso em Sono Filme, Saci. É o filme argentino do Saci que dá sono. Não tem graça, cara. Não tem graça. Não sei, só tô falando qualquer coisa que me vem à cabeça. Agora uma distribuidora canadense chamada AABM Group. Meh. O logo da Nike. Imitações enfadonhas em Zegras, salve guru. E aí, meu? Não acaba não? E aí, meu? Até que enfim, obrigado. Estica a baladeira, hein? Troço mais demorado que fila pra votar. Teleuniversité de 1977. Égua, man, que nojo. Mas era só que me faltava. Botar um pintinho nascendo na vinheta. Essa flauta desafinada, meu Jesus. Pra que isso, gente? É muito nojento e bizarro. Mais uma do Canadá. Eu tô esperando as terras do tio São aparecer. Recursos excelentes. Que irônico, hein? Com uma vinheta dessas, se você diz isso eu sou o Papa Francisco. Saindo do Canadá vamos para a ilha São Cristóvão e Neves no Caribe. Com a Ziz Broadcasting Corporation. O Camaro amarelo aí, vem cá que eu te quero. Por que tem um cara falando no meio da vinheta? Vira o Bumblebee. Olha, pra ser sincero, foi a melhor de todas que já vi na lista até agora. Tem mais cara de vinheta do Auto Esporte do que de uma emissora. Eu até daria um desconto se não fosse pelo logotipo feio e essa voz no meio da vinheta. Dá a impressão de que é um template do Render Forest. Ainda no Caribe, vamos para Belize. News 5. Ué, isso é um jornal ou uma propaganda de balada? Dane-se, o pau comendo aí nas imagens, bota uma musiquinha alegre como se não fosse nada. Isso é de que época? A vinheta é bem antiga, mas é usada até hoje. Só não é pior que aquela da Eritreia que parece uma música de filme pornô precário. Já dizia Milho Wonka, não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Agora Bermudas. A ilha que deu origem à calça de mesmo nome. VSB TV, uma antiga afiliada da NBC dos Estados Unidos nessa ilha que é britânica. Isso é de que ano? 2014. Não parece. Tá bem atrasada pra 2014. Pararam nos anos 90. Em pleno 2014 essa emissora usava equipamentos que parecem vir dessa época mesmo. Olha só a imagem. Essa emissora ainda existe? Saiu do ar por crise financeira. Bom, a imagem e a vinheta já diz tudo. Pelo menos deu pra notar o esforço deles. T13 Notícias da Guatemala. Se liga no dramalhão. Grafismo meio meh. 25 confirmados, 10 recuperados, un fallecido. Sensacionalismo top O. T13 Noticias, 14 años, haciendo la diferencia. Gil Gomes do Aqui Agora fica com inveja. Groenlândia. Com esse programa de notícia que nem sei pronunciar. Ué, por que é um palito e uma panela? É Notícias ou Ana Maria Braga aqui? A musiquinha bem Vaporwave, parece aquele jogo tosquíssimo daquele console da Commodore, o Kung Fu, do Amiga CED32. Agora sim, chegamos às terras do Tio Sam. É a do Arismal Productions. Menino, representaram direitinho minha cabeça em época de prova, tá ligado? Meu cérebro é tão esmal quanto. Arman Julian Productions, 2000.
Meu, parece que eu tô zoando, pareço um disco arranhado, eu sei. Mas não tem como. Os caras não evoluem fazendo umas vinhetas 20 anos preso no tempo. Esse é meu lema. Se o do Jacan é falta tempero, o meu é 20 anos preso no tempo. Outra. Peraí, deixa eu abaixar o volume. Eu não vejo a necessidade de deixar quem assiste surdo. WFA TV Dallas. Isso aqui é uma placa? De 8 por hora? Não tá mais pra WTF-TV, uma emissora do grupo surdo FEME. Connecticut Public Access. Eu, hein? Canal 27, televisão de acesso público. É emissora do governo? Não. É tipo uma emissora sem fins lucrativos onde o público em geral pode criar os programas e passar na TV. Essas emissoras são envolvidas em cada mistério, cada coisa esquisita que passaram que parece coisa de creepypasta. É uma coisa que não tem no Brasil não que eu saiba. Mas sabendo que brasileiro é malandro acho bom nem ter, pelo menos não na TV aberta. Ou música pros meus ouvidos que é o som do trânsito. A melhor parte é quando o motoqueiro xinga a mãe do outro. A vinheta é dos anos 80, mas parece que foi feita no Sony Vegas 5.0 versão gratuita de 30 dias. Essa é uma vinheta de 2002 da MTV que deu o que falar. Tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. Ela sempre fazia vinhetas esquisitas, mas essa foi bem longe demais. Eu já vi essa vinheta. Não na época, graças a Deus. Sei nem se pode mostrar, mesmo que as imagens tenham só um frame de segundo man. E dura 1 minuto de duração. 40 é só desse cara em posição de yoga girando. Oi, vê se não é de traumatizar adolescente, criança e feto? Isso não é nem a pior parte. Eles mostravam fotos explícitas de mulheres peladas, até algumas vítimas de crimes que acho que nem posso falar o nome. É um caso raro onde a vinheta é tão ruim, que nem posso mostrá-la completa. Essa é a mais antiga de todas. Os Film Manufacturing Company de 1914. Nem minha avó era viva. Não olha pra mim não, minha filha, isso me deixa desconfortável. Ué, gostou da sala? Ou não olha pra mim não, véi. Se tu aparecer no meu banheiro e mexer com minha família, não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Que é isso, meu filho? Best Film and Video Corporation. Tá no meio do caminho. Pois de Bess nessa vinheta não tem nada. Low Grade Productions. A única coisa que sei dela é que é uma paródia de outra vinheta. Pelo menos o nome não mentiu. Essa vinheta merece nota baixa mesmo. Uma clássica, da WGBH de Boston. Aí cê vai peidar, cê acha que vai sair baixinho aí ó que sai. Por que essas emissoras começam com WK? É um prefixo que eles usam para dizer que a emissora fica a oeste ou leste do rio Mississippi. Se o Brasil usasse esse tipo de padrão nas afiliadas ia virar uma sopa de letrinhas. Viu as Kill Productions. Tá, o palhaço que parece uma mistura de Ronald McDonald com o Papai Noel deu um cafuné no menino. Menino. Gente, que errado, kkkk. Isso é muito errado. Isso daqui dá uma cadeia, ainda vai ficar preso. Bryanston Pictures. Uma empresa que distribuiu o famoso filme do massacre da Serra Elétrica. BP. Bosta presa. Presente. E sorridente. Para uma empresa que distribuiu um filme bizarro, essa vinheta cai bem. E fica mais assustador quando descobri que os donos dessa empresa era de uma máfia envolvida em diversos crimes. Rapaz, já são 2 vinhetas envolvendo crime. Já vai ter um aí que o dono da empresa fez pacto com o diabo. Pior que, segundo um relato de um diretor que deixou seu filme ser distribuído por essa empresa, foi como fazer um acordo com o diabo. Porque quase todo o lucro das distribuições ficava pro cara da máfia. A empresa faliu e o dono dela morreu em 99.
Menino, o cara foi de Telecurso 2000 pra linha direta. KV ao TV News de 1982, de Brownsville, no Texas. Homem, isso é um canal de notícias, tem news no nome. E os caras metem uma vinheta que parece de Atari. Isso me lembra aquelas animações de DVD que fica flutuando na tela, tá ligado? Zombastic Productions. Mais uma produção pra zombar. Ó o Olavo de Carvalho aí. Cabeça de nós todos. Eita, é a vacina da Covid que parece uma novalgina. Até aqui na vinheta ele detesta a vacina? Esse gritinho é eu no banheiro depois de comer 3 castanhas de caju. Olha isso, cara, a sombra do cara fritando com chroma key studio. Homem, nem pra centralizar com o take com crânio de boca fechado os caras fazem. Isso aqui não tem nem desculpa, é uma coisa simples de resolver, que dura no máximo 3 minutos. Vinheta de 1995 da KFDF-TV, afiliada da rede UPN em uma cidade no Arkansas. Esse desenho feito no Paint. Animação de um frame por semana. É uma apresentação de TCC ou o quê? Ah, assim não dá, meu. Pense num atraso gráfico, hein? WHYY-TV de 1982. Eita, epilepsia das braba. O nome da emissora já diz tudo. Isso. E no fundo essa televisão tá mais quebrada que o governo brasileiro. T-Video Bancorp, uma empresa que fazia coletâneas bootleg de desenhos. T-Video Bancorp agradece por usar nosso produto. Literalmente essa vinheta foi feita no Paint. Aliás, isso nem a vinheta, é apenas uma foto. E tem mais uma versão, olha. Ué. Pra pôr um 2 vezes 2 igual a 4? Outra ó. 2 mais 2 é 4. E não para por aí. 3 menos 1 é 2. Qual a utilidade isso? Sei lá. Só sei que tem uma história. Senta que lá vem. A merda. Dizem que enquanto esses caras reciclavam uma das fitas VHS para pôr os desenhos, sem querer deixou escapar trechos da gravação original que eram pornô. Eita! Uma mãe comprou uma dessas fitas por $1 e pra sorte dela e da criança é que o desenho devia estar tão chato que a criança acabou dormindo e não viu a sacanagem que tava rolando. Imagina a reação de todo mundo, hein? Parece eu quando compro o DVD no camelô e os cara trocam o CD que tá na capa. Em vez do filme que eu queria tava um pornô. Eisenhower, Prodash. Que diabo. É isso, man? Eu nunca vi isso na minha vida. Parece um cão chupando manga. Que barulho é esse? É um cavalo fazendo sapateado? Sinceridade, eu acho que cheguei ao fundo do poço. E para fechar com chave de bosta, uma das inúmeras vinhetas do Adult Swim, o bloco do Cartoon Network que passa desenhos para adultos. Igual a MTV, eles faziam várias vinhetas esquisitas, mas essa em específica que encerrava a programação do bloco e abria a programação infantil do Cartoon é um laxante infantil em formato de vinheta. 3, 2, 1, vai! Não é o Chico Buarque. Meu Deus Que do céu. foi? Acabou com meu suspense. Pensei que tu ia falar que a vinheta é medonha, que é isso e aquilo. Tu fala que é o Chico Buarque. Mas parece mesmo só pesquisar. Mais medonho que isso era a voz da minha mãe falando que a gente precisa conversar. Enfim, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho. Obrigado pela atenção e falou. Falou.